convido os irmãos a abrir a Bíblia e estaremos lendo o capítulo 6. Conforme eu for expondo, então estarei lendo os versículos. Se Deus permitir, estaremos caminhando aí até o verso 18. Jesus, quando estava à beira do monte, ensinando aos seus discípulos, eu já falei desde o início, o público-alvo daquela multidão que estava ali próxima a Jesus para ouvir o sermão de Jesus. Tanto os discípulos, quanto fariseus, quanto escribas, saduceus, dentre tantas facções religiosas que existiam na época de Jesus. Os anciãos, os escribas, os fariseus, os essênios, dentre outros grupos religiosos, que uns iam ou foram para ouvir, aprender, outros para ter o que criticar, outros para ter uma oportunidade ou uma brecha para lhe condenar, como aconteceu em outra ocasião, em alguns sermões de Jesus, tinha sempre alguém fazendo a nota de rodapé para que, e aconteceu no dia da condenação de Jesus, eles citarem alguns pontos, alguns tópicos do que Jesus disse de forma isolada. Irmãos, nesse texto, Jesus ataca, ou ensinando aos discípulos, ele confronta diretamente ou indiretamente alguns atos religiosos que, olhando a figura dos escribas, dos fariseus, não quer dizer que eles estavam fazendo errado, mas que nós devemos evitar, porque na verdade algumas atitudes elas são reprovadas pelo próprio Senhor, mas a fim de ensinar os seus discípulos como na verdade o verdadeiro cristão deve se comportar. E devemos, irmãos, e eu creio que o seu objetivo e o meu aqui nesta manhã é de aprendermos e de aprender mais e mais com a palavra do Senhor, ao menos que cheguemos ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Nós estaremos aqui caminhando, adorando, ouvindo a voz do Senhor e a ministração da sua palavra. Jesus, no capítulo 6, ele inicia, ou eu posso dizer, continua. Eu já falei também que essas divisões de capítulos e versículos foram muitos anos depois da própria Bíblia formada. Então, Jesus continuando com o seu sermão, e dizem que esse sermão foi um dos mais longos que Jesus pregou, a ponto que no final 5.000 pessoas, mulheres e crianças, estavam ali famintos para comer. Registrado lá em João 6, onde os discípulos vêm e dizem: olha, a multidão está aí, e o que é que temos para eles? Jesus disse: olha, 300 denários não dá para sustentar. E Jesus disse: dá-lhe voz de comer, dá um jeito, vocês resolvam isso. E aí chega lá um rapaz com Felipe, com André, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ali a grande multiplicação é para essa mesma multidão do capítulo 5 de Mateus. É o mesmo evento que João descreve em um outro momento, em um outro ponto de vista, que é o momento da provisão dos pães e dos peixes. Eles ficaram muitos dias sentados na relva, ouvindo Jesus falar. E diz também que é registrado essa série de forma bem robusta no Evangelho de Mateus, porque certamente Mateus foi o único discípulo que teve a preocupação de, enquanto Jesus falava, ele ir anotando literalmente o sermão de Jesus. Por isso que o capítulo 5 ao 7 de Mateus é o mais completo da série do Sermão do Monte, ao qual foi proferido pelo nosso Senhor. Ele fala sobre a ostentação. É algo, irmãos, que devemos evitar. A ostentação é uma tentação de ter notoriedade, visibilidade, e muitas vezes não é mostrar o que não tem. A ostentação nos leva às vezes a mostrar tudo que temos, e isso também é um erro.
mesmo tendo, devemos evitar o erro e cairmos na tentação da ostentação. Eu me lembro do rei Ezequias vaidoso, o rei Ezequias, ao qual recebeu então o livramento do Senhor, recebe a visita dos egípcios, e a primeira coisa que ele faz é mostrar onde estava a sala secreta, a sala do tesouro, e ele mostra todas as riquezas, ele mostra o ouro, ele mostra as coisas do rei Davi, ele mostra um museu rico de riquezas. Ele recebe a visita ali de homens em seu palácio, quando na verdade ele mostra, ele ostenta aquilo que tem, não é o que não tem, mas sim o que tem. E então certamente ele foi alvo, e a primeira coisa que foram invadir quando tiveram oportunidade foi a sala do tesouro, porque alguém já tinha a planta certa, onde ficava o tesouro, né? Então Jesus fala, e vamos ao próprio texto que diz: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos, de ser vistos por ele. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Eis aqui uma grande tentação: a visibilidade, a notoriedade daquilo que estamos fazendo, de cairmos, e há uma tentação de recebermos a recompensa dos homens, e então de Deus não receberemos mais, porque na verdade o nosso galardão já foi dado pelos homens, e perdemos as bênçãos celestiais. Assim se comportavam os fariseus. Eles iam, e Jesus vai dar prosseguimento a essa afirmação que estou fazendo, de que eles tinham atitudes, gestos, que se isso não fosse notável e não fosse visto pelos homens, seria como se não valesse nada o que eles estavam fazendo. Isso, irmãos, realmente para todos nós é uma coisa que devemos evitar. É uma tentação tão próxima de nós resvalarmos os nossos pés em alguns momentos nisso. Nós somos, infelizmente e constantemente, tentados a ostentar. Eu digo isso aqui já falando no próprio âmbito espiritual. A espiritualidade, eu sou cheio, mas será que as pessoas sabem que eu sou cheio do Espírito Santo? O que é que eu preciso fazer para que as pessoas vejam que de fato eu sou cheio? Eu sou uma pessoa boa, eu pratico boas obras, mas como ninguém sabe que eu pratico, o que é que eu preciso fazer para que as pessoas saibam que eu pratico boas obras? Eu sou um homem de Deus? Eu creio que eu sou um homem de Deus, mas as pessoas não creem muito. E o que é que eu devo fazer para que as pessoas passem a me ver como homem de Deus? Caímos nessa tentação, ou somos tentados a ela em muitos momentos, e Jesus orienta os seus discípulos justamente a fazer o contrário. Eu me lembro do texto ao qual os discípulos estão procurando Jesus, e está uma multidão esperando Jesus, e cadê Jesus, e cadê Jesus? E os discípulos saem à procura do mestre, e o encontra orando, o encontra em um lugar deserto, separado, isolado, porque na verdade, se vocês olharem na Bíblia e os evangelhos, toda vez que Jesus ia orar, ele se retirava dos demais. Até mesmo no Getsêmani, quando ele chama Pedro, Tiago e João para velar e orar com ele, se vocês observarem no próprio texto, os discípulos estão em uma parte, que Jesus o convidou, e Jesus vai para uma outra parte, justamente para que eles não pudessem observar a sua oração. Essa tentação da notoriedade, os discípulos de Jesus deveriam evitar, tendo em vista que muito tempo Jesus o encontrou, Jesus encontrou eles várias vezes discutindo quem era o maior, quem era o melhor no reino dos céus. E quando Jesus perguntava do que vocês estão falando, eles diziam: não é nada, não, nós não estamos falando de nada, não. Essa tentação
deve ser algo a ser evitado. Essa atitude deve ser evitada na minha e na tua vida. Embora muitas vezes somos aliciados a mostrar um certo serviço diante dos homens. Então, às vezes pensamos desta maneira, vem esse tipo de pensamento e nós devemos evitá-los. O 2, Jesus vai dizer, assim, e aí ele está explicando o porquê, assim quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em vez disso vos digo, em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Existem recompensas públicas de vidas, de boas obras em secreto, que muitas vezes as pessoas não entendem. O invejoso talvez não entende, porque você é tão abençoado, tão abençoada. É porque aquilo que a gente faz em secreto, Deus nos recompensa publicamente para a honra e glória do seu santo nome. Vocês lembram então de Davi no dia da batalha? Os seus irmãos grandes, valorosos, fortes, treinados para a guerra. Davi todos os dias, aquele menino, aquele jovem raquítico, jovem, moço, a Bíblia diz que a sua feição era efeminada, ele tinha um rosto bem bonitinho. Davi era bem bonitinho, bem frágil, apresentava muita fragilidade no seu próprio semblante, e todos os dias o pai dele falava assim: Davi, vai lá na guerra, vai lá no arraial, leva leite e leva queijo para os teus irmãos. Ninguém via, mas todo dia, quando ninguém via, Davi ia e voltava levando leite e queijo para o seu irmão. Em nenhum momento ele aparecia na história. Eu fico imaginando Davi dizendo: os meus irmãos estão no exército do rei Saul, que privilégio, quando será a minha vez? E Deus dizendo: Davi, por enquanto é só ir e voltar, ninguém precisa saber, por enquanto é só ir e voltar, e ninguém precisa ver e ninguém precisa saber. Em determinado momento, seus irmãos ficam meio até que enciumados, que foi justamente no dia, um dos dias comum para Davi, que foi levar leite e queijo para os seus irmãos no acampamento do exército. Então, nesse dia, por acaso, olha como Deus faz, Davi chega e encontra um homem de mais de 2 metros de altura, incitando, afrontando Israel, humilhando aquele povo. E Davi então diz: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E os irmãos dizem: olha, na verdade você veio aqui para ver a gente passar vergonha, foi por isso que você veio? Davi: não, eu quero só saber o que está acontecendo. Então, num determinado momento, o rei Saul explica que ninguém está conseguindo então derrubar o Golias, e as pessoas, tudo escondido, o Israel de Deus, todo mundo acuado, os valentes, os irmãos de Davi, os valentões que comiam queijo e leite todo dia escondido, com medo do gigante Golias. E naquele momento então, Davi se propõe a lutar com o gigante e coloca a minha armadura em você. E Davi não consegue se mover com a armadura de Saul. Saul, em algum momento, olha aquele jovem, não imagina que ele poderia ganhar aquela peleja, realmente ele não iria. E então ele diz: meu rei, quando ninguém via, olha a expressão de Davi, quando ninguém via, e um leão pegava uma das ovelhas do meu pai, eu pegava ele pela barba, eu o matava e tirava a ovelha da boca do leão. Olha o que Davi diz: quando ninguém me via. Quando ninguém me via. Quando um urso arrebatava uma ovelha,
eu ia para dentro dele, tomava a ovelha da boca do urso. Quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E o interessante é que na maioria das mensagens em que ouvimos sobre Davi, é que nós sempre somos o Davi e Golias é o diabo. Mas é a maior mentira exegética e hermenêutica que é pregada, é uma motivação, é uma mensagem de autoajuda mentirosa. Nós nunca fomos Davi nessa história e nunca seremos. Nós somos um povo que fica escondido com medo dos gigantes. Mas ali na história, Davi é um tipo de Cristo que venceu uma batalha contra um inimigo que jamais poderíamos vencer. E ele veio e venceu e deu vitória ao povo. Mas quem entrou na peleja foi ele. Você não é Davi, você é o israelita que estava escondido. Que quando o problema vem, a dificuldade vem, e o gigante se mostra muito maior do que o que parece, nós ficamos com medo, escondidos, ou procuramos alguém para culpar. E precisamos de um Davi, que é Jesus, o nosso Rei da Glória, que luta por nós e peleja contra o inimigo. E então aquele homem pega uma espada, pega pau, e Davi diz: você vem comigo com espada e lança, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor. E não tem negócio de 5 pedrinhas, pedra da vitória, pedra da perseverança, é mentira também. Foi apenas uma pedra, mas quem derrubou o gigante foi a mão de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. E quando ninguém via, Davi ia e voltava e levava queijo e leite. Quando ninguém via, Davi pegava a ovelha e tirava da boca de um urso. Quando ninguém via, ele pegava o leão pela barba e tirava a ovelha da boca do leão. Ele não colocava selfie no Instagram nem no Facebook das suas conquistas, nem tampouco das suas lutas. Esse é o segredo para nós, para todos nós, irmãos, podermos evitar a tentação da hipocrisia de fazermos para sermos vistos. E quando fazemos para sermos vistos e ninguém vê, ou ninguém nota, ou ninguém percebe, ou o pastor não viu, ou ninguém comentou, é uma azedume total. Porque o propósito não foi para a glória de Deus. O propósito foi para ter notoriedade. Quando tu fizeres uma coisa com a mão direita, não deixa a tua esquerda saber, ou vice-versa. Eu já falei isso em alguns momentos particulares com alguns irmãos. Nós temos em grupos de pastores que trabalham e vão na madrugada do carinho, vão em fazer alguma coisa lá para os necessitados, e aí ele está dando a quentinha para o morador de rua, e está tirando a selfie assim, entregando, e botando no grupo dos pastores. Projeto não sei o quê. Vai você e Deus. Monta quem você quer e vai. E eu falo assim: meu Deus, já ganhou seu galardão. Porque devemos fazer, porque fomos salvos para fazer. Devemos fazer, porque fomos chamados para as boas obras. É um privilégio nosso participarmos e praticarmos boas obras. O problema é que na cabeça de muitos é um favor para Deus, ou é um favor ao pastor. Mas não, irmãos. Eu tenho certeza que cada um de vocês que vieram aqui nesta manhã devem ter vindo com a única motivação de seus corações de glorificar a Deus com suas vidas. Se for por qualquer outro motivo, você está, eu não diria no lugar errado, porque a casa do Senhor nunca é lugar errado,
Mas você está no lugar certo, mas com motivações erradas. Jesus orienta os seus discípulos e os ensina dizendo: mas quando deres esmola, tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o Pai que vem em segredo te recompensará. Não tem aquela música bonita, que tu és um Deus que me vê no secreto, no oculto? Ele é um Deus que te vê quando o homem não te vê. Ele é um Deus que nos vê quando ninguém não nos está vendo. E então, irmãos, a nossa recompensa vem de quem? Do Senhor. E devemos consolar o nosso coração com essa verdade. Quando os orares, Jesus de novo, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Sempre, se vocês observarem, tudo o que Jesus está dizendo é a tentação da ostentação, de fazer tudo para ser visto. Embora muitas coisas que fazemos para o Senhor e as boas obras que praticamos, elas serão notáveis. Não tem como não perceber, não tem como não fazer para o Senhor. Mas a tentação está no coração daqueles que estão fazendo em busca de serem vistos pelos homens e não estão muito preocupados com o que Deus pensa nem com o que Deus acha. E deve ser a minha primeira preocupação e a sua. Também não pode usar de pretexto daqueles, né, que tem um novo ensinamento agora. O ensinamento agora não ajude quem está na prova, não. Porque se Deus colocou essa pessoa na prova, numa dificuldade, e você está indo ajudar essa pessoa, você está passando na frente de Deus. Tem uma controvérsia, tudo tem uma controvérsia. Então o pastor popular ensinando isso. Não ajude quem está na prova, porque você entra na prova também porque Deus não mandou você ajudar. E quem te contou que ele está assim porque Deus te colocou? Como é que você sabe? Enquanto Deus não mandou Samuel parar de orar por Saul, Samuel orava todo dia. Um dia Deus falou: não ora mais não. O problema é esse, nem muito nem tão pouco. Temos a obrigação, o privilégio, o prazer de avançarmos, de praticarmos as boas obras, mas o mínimo de prestígio que possamos receber por isso seria melhor. Seria melhor. Quando você ficar chateado ou chateada porque não foi visto, não foi reconhecido, não foi notado, você está com o mesmo problema dos fariseus. Mas quando você entender que é para a glória de Deus, se viu, amém. Se não viu, Deus viu e te recompensará publicamente. Não façam isso. E nós lembramos aqui, não tem como lembrar do publicano e o fariseu. O publicano, em certa parte do templo, não podia nem entrar. O fariseu entra no meio do templo, porque a porta principal dava para a rua e todo mundo o via orar. Ele diz: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu faço, eu sou isso. E o publicano, no canto, nem sequer levantou os olhos para o céu, numa forma de lamentação, que é uma forma dos judeus, como eles oram até hoje no Muro das Lamentações, dando um soco no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. E aí Jesus pergunta para eles: quem desceu para casa justificado nesse dia? O que fez tudo e arrotou o que faz? Ou o que não quis saber, apenas disse: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador?
Essa é a tentação. Tentação séria. É uma tentação que nos aflige e que todos nós devemos evitar, porque não estamos isentos dela. Os discípulos fustigavam toda hora e provocavam Jesus a reagir para que eles pudessem o ver como um rei poderoso. E Jesus fugia da tentação, levando o prejuízo e o dano da afronta. Mas Filipenses 2,5 canta: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus não quis se passar por Deus, mas foi humilde, obediente até a morte, morte de cruz. No entanto, Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que no nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus ensina-os dizendo: mas quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você que está em um particular com Deus, você, meu irmão, minha irmã, que está em uma conversa secreta com Deus, tenha certeza que você receberá a recompensa do Senhor. Tenha certeza, porque a palavra do Senhor promete, é o próprio Senhor Jesus que promete, que aquele que te vê fechando a porta do teu quarto e orando em secreto te recompensará. Quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos, ou serão ouvidos por muito falar. Pois não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece o que necessitais, antes mesmo de pedir a Ele. Oração farisaica, oração hipócrita não convence a Deus. Ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo de pedir. Por isso que Ele diz: busquem primeiro o reino dos céus. O que te preocupa? Vamos falar isso depois. O que te aflige? O que tira o teu sono? Busca o reino de Deus para você ver. Eu digo e afirmo isso sempre, e vou dizer mais uma vez: quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você para de cuidar das coisas de Deus para cuidar das suas coisas, Ele não cuida mais, porque você já está cuidando. Não, Ele já está cuidando, então deixa. Mas quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das tuas coisas. É a interpretação do que Jesus disse: busque primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem interpretação melhor. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, reconhecendo a paternidade, a soberania do Senhor, santificado seja o teu nome, dando graça, honra ao nome do Senhor, e não tomando o nome do Senhor em vão, santificando o nome do Senhor em nossas vidas, para que as pessoas tenham testemunho de um Deus santo na minha e na tua vida, e não questione na verdade quem é o nosso Deus. Uma geração que não tem responsabilidade com Deus, nem com princípios bíblicos, não pode santificar Deus em sua vida. O nome de Deus nunca será santificado nessas vidas. Mas nós podemos sim orar e dizer: santificado seja o teu nome. Uma geração que vive arraigada nas coisas da terra não consegue dizer esta simples palavra: venha a nós o vosso reino. Porque ele tem medo de Jesus voltar, porque ele tem tantos projetos para terminar. E se Jesus voltar, parece que vai estragar tudo. E ele não consegue dizer de todo o coração assim: olha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí a gente fica:
Ah, mas meu filho ainda é pequeno, eu quero ver casar, mas eu não terminei a faculdade, mas tenho que fazer isso e aquilo, mas tem um projeto. Só falta dizer assim: Jesus, depois disso aí tu vem. Não consegue orar. Vem o teu reino. Outra parte difícil na oração, o ponto 4 da oração do Pai Nosso, é esta: seja feita a tua vontade. Foi também aqui ministrado pelo nosso irmão Roberto sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas em Isaías 53, a respeito do servo sofredor, nosso Senhor Jesus vai dizer, pode anotar para você ler: foi do agrado, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazendo sofrer, enfermar e até morrer por causa de nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque foi da vontade de Deus esmagá-lo e moê-lo. E Jesus na oração diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Uma geração mimada, cheia de caprichos, não consegue dizer de coração: Senhor, eu quero tanto isso, eu quero tanto fazer isso, mas tem medo de falar essa parte: mas seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus muitas vezes é não. A vontade de Deus muitas vezes é não, que produz vida. Davi um dia desejou. O rei olha para o palácio e diz: não é justo. Olha aqui, que intenção maravilhosa. Não é justo, é um rei morar num palácio como esse, riquezas, utensílios de ouro, serviçais, e o meu Deus, o meu Senhor habitar em uma tenda do lado de fora. Olha que desejo mais lindo, não é, irmãos? Profeta Natan: eu devo construir um palácio para Deus, porque ele merece um palácio maior que o meu. Natan, movido pela amizade, pode fazer. Deus é contigo. Quando Natan está no particular com Deus, Deus falou: Natan, eu mandei por acaso você dizer a Davi que ele podia construir? Eu mandei, eu não quero que ele faça. Vai lá, agora tu volta e desfaz o que tu disse. Diga para ele que eu não quero que ele construa, porque ele é um homem que derramou muito sangue nas mãos. Olha só, imagina Davi, o rei, eu te falei ontem, não foi, que era para construir? Davi já todo empolgado, ligando para Obed-Edom, falando onde vai pegar madeira, cedro, ouro, prata, bronze. Não, você não vai construir. O Senhor vai te dar a planta toda, tu vai anotar, você vai conseguir tudo, ouro, madeira, todo para a obra. Mas quem vai construir não vai ser você, vai ser o teu filho Salomão. Salomão ficou com toda a glória, tanto que é chamado do templo de Templo de Salomão. Mas veja quem arrumou a madeira, vai lá. Quem arrumou o bronze, o ouro, madeira de acácia. Quem tinha um contexto na quebrada que falou para o rei inimigo, de tanta consideração que tinha: não, é para o rei Davi, libera o bronze, todo que a gente tiver. Liberou tudo pronto, Davi morre. E Salomão vai lá e constrói com a planta que seu pai escreveu, com ouro, com bronze. Salomão não teve que ir na Tem Tudo comprar um parafuso. E no final foi chamado de o Templo de Salomão. Porque a vontade de Deus não era que Davi construísse, mesmo com as melhores das melhores intenções. As melhores intenções do meu e do teu coração, meu irmão, minha irmã, a melhor intenção que possa ter no meu e no teu coração, ela
pode muitas vezes não ser a vontade de Deus. E a gente não entende. Porque a gente somou 2 mais 2, 4 e viu que era bom. Só que Deus viu que não ia ser tão bom assim. Porque Ele sabe do amanhã. Seja feita a tua vontade. Eu vou avançar. Assim, olha só, assim na terra como no céu, é lá e cá. Senhor, seja feita a tua vontade no céu, porque na terra deixa que eu cuido. Tem gente assim. Senhor, está tudo certo aí com os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, tudo certo, deixa que aqui eu domino, deixa que aqui eu cuido. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E a vontade do Senhor às vezes nos esmaga, às vezes nos entristece, às vezes nos faz sofrer. Como vou voltar de novo na pregação do irmão Roberto. O que dizer em um luto para a pessoa enlutada assim? Foi a vontade de Deus. Só com a mente cheia de Deus para entender isso. Senão dá crise. Como é que você vai dizer para uma pessoa? Foi a vontade de Deus. A gente fala, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, mas é uma palavra que a gente não ousa muito dizer. Foi da vontade de Deus. Lembra a mulher de Jó? Maldições para Deus e morre. Ei, tu fala como uma louca. Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E no momento mais difícil e no dilema, e todos nós, eu vou dizer aqui uma coisa que é batata. Todos nós aqui, que tem um entendimento simples da vida, nós temos um dilema. Em alguma área você está com algum dilema aqui. Eu não preciso dizer, esse que eu te digo, vaso. Não, eu estou dizendo e afirmo que nós temos dilemas. Confie na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Confie na vontade de Deus, que é para o teu bem. Mesmo que não seja a vontade dos homens, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Uma geração que vive preocupada com a vontade dos homens, esquece da vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão do Senhor do pão de cada dia. A provisão do Senhor do sustento, que Ele vai dizer posteriormente: olhem as aves dos céus, não trabalham, não cegam, mesmo assim o Senhor os alimenta. É raro você ver um pássaro, uma ave do céu caída na estrada. É raro. Vive não sei quantos anos e você não vê o dia da velhice onde ela morreu. Nem para você dizer, olha, encontrei um pardal todo branquinho, ele morreu de velhice, eu encontrei aqui, e some. Repararam isso? Não encontra. Porque o Senhor cuida tão bem delas, que dirás de nós, que dirás de mim, de você. E o pão nosso de cada dia refere-se à provisão do Senhor. E o motivo da própria oração de Jesus: perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como também temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe entrar em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, olha a soberania, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Dele é o poder, dele é o reino. Essa igreja é do reino de Deus, pertence ao reino do Senhor. E eu te digo mais: o reino de Deus está instalado em nossos corações. Jesus disse: o reino dos
céus é chegado até vós. E Ele veio inaugurar o reino de Deus dentro do homem. E nós fazemos parte desse reino, chamado Basileia. E todo reino exige um rei. Todo reino precisa de um trono. E todo reino, para ser reino, precisa de servos. E nós somos os servos deste reino, chamado Reino de Deus. E embora, humanamente falando, você pode ver um trono vazio. Você pode ver, ou você não pode ver ele sentado no trono. Mas eu tenho um amigo que foi lá, viu e me contou tudo. O seu nome foi João, exilado na ilha de Patmos. Quando ele viu Jesus assentado à direita de Deus, aquele que está assentado no trono, ele viu e ele disse que ele tem poder, porque ele tinha uma voz de muitas águas, como voz de trombeta. João, quando o viu na ilha de Patmos, disse que caiu como morto, diante da majestade e do poder. Quando dizia atrás dele, João, João, quando ele olha, era um cordeiro com voz de leão, e o coloca de pé. E quando o coloca de pé, ele vê esse rei, ele vê esse homem, ancião de dias, na descrição de Daniel, onde Daniel vai dizer: eu vi um ancião sentado e uma multidão como a areia do mar em sua volta, glorificando. E João vê a profecia de Daniel, um homem com cabelos brancos como a neve. Ele viu que os seus olhos eram como fogo, os seus pés como latão que brilha. Ele estava num cavalo branco e tinha uma faixa escrita na sua coxa direita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o meu rei e o teu rei. O nosso rei Jesus não é mais aquele homem humilhado, ferido por nossas transgressões. É aquele com os cabelos brancos como a neve. Começa a imaginar os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão que brilha, e ele dizendo para você nesta manhã: não temas, porque eu sou contigo. Se ele está do teu lado, quem pode se levantar contra ti? Não há moléstia, não há enfermidade, não há inimigo, não há derrota que possa, nem a morte, porque ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte, e ele triunfou sobre a morte. Dele é o reino. Nós somos servos desse reino. Não é essa imagem de um Jesus fraco, histórico, raquítico. Isso foi em forma humana. Mas ele virá com poder e grande glória, porque o reino é dele. E se o reino dele está instalado em teu coração, você é dele. Esta igreja é do reino de Deus, é do Senhor. Ele é o nosso rei, o nosso Senhor. Dele é um poder. O dínamos, já viu o poder que uma dinamite faz? Já viu o estrago? Dele é todo o dínamos. Dele é todo o poder. Irmãos, é comum dizer isso, mas eu vou repetir, você vai entender a dimensão que isso traz na tua vida espiritual. Dele é todo o poder. O que quer dizer, pastor? Eu quero te dizer um segredo, talvez você não saiba, mas fica só entre eu e você. Agindo Deus, quem impedirá? Faz de conta que eu não te falei isso. Agindo Deus, quem impedirá, se dele é todo o poder? Como pode Satanás empurrar Jesus, passar na frente de Deus para fazer alguma coisa minha a você, se dele é todo o poder? Como pode o inimigo prevalecer ou rir de mim, de você, e o nosso rei permitir isso,
se dele é todo o poder. Dele é todo o poder. Dele é todo o poder. E não é agora não. É para todos sempre. E uma coisa que ele não divide com ninguém: a glória. A glória é de Deus. A glória é para Deus. A honra, o louvor, a majestade, o poder, a glória pelos séculos dos séculos é para Deus. E a glória, o poder, a majestade, o reino é de Deus. E o verso 14 e 15 encerra a oração do Pai Nosso, e eu encerro com vocês. Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. É uma boa sugestão. Se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Libera perdão no teu coração. Talvez você nem perdoa a pessoa nem sabe que está preso a um rancor em seu coração. Mas Deus vê. E se tem um rancor, uma erva daninha no teu coração sobre alguém, tu vai orar de joelho, tu vai orar no monte, tu vai orar de madrugada, tu vai jejuar, e ele não vai receber tua oração. Está escrito aqui. Se não perdoardes as ofensas aos homens, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Mas se perdoardes os homens, Ele também vos perdoará. Quer ser perdoado por Deus todos os dias? Então perdoe. Libere perdão no teu coração. E participe da mesa do Senhor com a certeza e a alegria da comunhão. O perdão é o maior desafio, porque nos humilha. Pedir perdão é humilhante. Perdoar é um privilégio. Libere perdão e peça perdão, para que você possa receber o favor de Deus na sua vida. Não inventei não, está aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que a palavra do Senhor produza vida no meu e no teu coração.